Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 6 de dezembro. Agora na Espanha, 22 horas e 7 minutos, no Brasil, 18 e 7 da tarde. Eu começo analisando a BTC por esse gráfico aqui, que mede a acumulação da BTC pós-halving, depois do halving de 2013. Vocês vejam que a cotação caiu abaixo do preço de realização, que é a média do custo de compra dos holders, e foi o botão de fundo que acabou levando a BTC para uma sucessiva pernada impulsiva. Depois do halving de 2016, começou de 2017, que teve lá uma acumulação, depois corrigiu bastante numa pernada corretiva, perdeu também o Realized Price, que é o custo médio de aquisição de BTC pelos holders, e acabou sendo o botão de fundo. E a mesma coisa está acontecendo no pós-halving de 2020, que começou nessa pernada impulsiva de 2021, exatamente como nos halvings anteriores. A gente chegou a fazer 69 mil, perdemos aqui o Realized Price, que é o custo médio de compra dos holders atuais, que está ali próximo de 20 mil dólares. Agora a cotação está próxima de 17 mil, aqui quando foi plotado estava 16.200. Então isso aqui é só para reportar a vocês que é mais um indício autônomo forte de fundo. No nosso gráfico semanal segue um candle comprador aqui. A gente, na verdade, a semana começou na virada da VWAP de domingo para segunda. Ontem a gente chegou a fazer a máxima até agora nessa semana em 17.418. Segue comprador. É muitíssimo provável que agora a gente vai estressar o patamar de 18.300, que é a base dessa camada congestional aqui, que antecedeu esse dump causado pelo crash da FTX, que acabou fazendo esse fundo triplo aqui. Nesse momento a gente está aprisionado na mediana do canal de Keltner. Na projeção, a nebulosidade acabou ganhando mais espessura avermelhada por conta dessa lateralização e a própria violência dessa queda. Eu acho que é preciso que a gente volte a incursionar para dentro da nuvem para que ela volte a estreitar aqui na projeção, pelo menos ficar flat. Por enquanto ela segue ainda ganhando espessura por conta da violência dessa corretiva que foi o crash pós-FTX, mas o prognóstico é positivo. As três linhas do canal voltaram a emborcar levemente para cima. No intraday, a BTC tá um reloginho. Agora, deixa eu sair desse gráfico da Monero, deixa eu botar na BTC. Agora, nesse momento, a gente está buscando aqui a VWAP. Vocês vejam que deu bons trades hoje, né? Batia na lower, voltava para VWAP, batia na lower, voltava para VWAP. Um dos sinais ofertados foi Monero e já tá fechando no lucro. E, gente, na seara fática, mais uma plataforma de criptomoedas vai sair dos Estados Unidos, a Nexo, já que eles dizem que não tem mais conversação com os reguladores. Muitas CeFIs estão desistindo do mercado norte-americano, e um Fractal, que é a identificação de padrões gráficos, identificou o fundo do crash da Covid para ETH, que está fazendo a mesma movimentação com um suposto fundo agora, que talvez esteja sendo desenhado através dos últimos candles. Então o Fractal identifica essa conformidade de padronização e foi identificado um fractal, está fazendo um movimento gráfico muito próximo ao fundo do crash da Covid para ETH. Isso é outro sinal forte de fundo. E mais uma corretora cripto suspendeu os saques. Agora a AAX, ela suspendeu os saques agora há poucas horas, baseada em Hong Kong. Eles haviam reportado que estariam em manutenção, mas alguns clientes dão conta de que eles estavam sim expostos à FTX, e agora mais uma CeFi tomba. Por isso que eu repito e repiso aqui no canal: é preciso fazer o dever de casa quanto à autocustódia. Quem não sabe nada sobre autocustódia de ativos criptos, basta comprar o curso de autocustódia do canal.
na descrição do link, no link na descrição abaixo no vídeo, ou assinar o Clube Ouro, que os nossos moderadores prestam assistência personalizada e com total segurança. A Rússia considera um preço mínimo para o petróleo em resposta ao G7. É uma grande irreverência da Rússia. Na verdade, a zona do euro e os Estados Unidos da América querem impor um preço máximo de $60 por barril, mas o fato é que a Rússia quer um preço mínimo, o que soa como uma piada. E um analista aqui na Bloomberg está prognosticando como será a economia mundial lá por 2075. Ele faz uma série de especulações, mas prospecta que os BRICS, o que inclui o Brasil, vão sim ter uma atuação muito mais expressiva na economia global em 2075, mas com um diferencial: Nigéria, Paquistão e Egito vão estar entre os maiores, juntamente com os BRICS. Os Estados Unidos provavelmente não vão repetir o seu forte desempenho da segunda metade do século XX e da própria primeira e segunda décadas desse século. A robustez excepcional do dólar realmente vai acabar decrescendo em relação ao resto das divisas do planeta. É muito provável que uma nova divisa global se posicione como a referência cambial global. Enfim, tudo que os macroeconomistas já pensam em relação ao futuro dos grandes produtores de commodities e que vão rivalizar com os grandes produtores de tecnologia. Vai ser a grande dicotomia da corrida global em direção a 2075. Só que com um diferencial: a tecnologia que vai emergir das blockchains não está considerada aqui nessas análises e que vai sim, quando houver a migração da inteligência artificial em direção às blockchains, ser um divisor de águas. Vamos ver se os economistas vão começar a considerar o estopim da tecnologia blockchain em relação aos seus prognósticos para as próximas décadas. Mas muito provavelmente, em pouco tempo, isso vai acontecer. E uma corrida por cerveja no Catar vira uma verdadeira aventura maluca. Só um estabelecimento é autorizado oficialmente pelo governo do Catar a vender cerveja e os moradores locais não podem comprar nesse estabelecimento. Então, na única loja autorizada pelo governo do Catar a vender bebidas alcoólicas durante a Copa do Mundo, os moradores não podem se valer desse estabelecimento. Enfim, uma Copa onde álcool é algo raríssimo. A BTC segue acumulando forte. A gente está agora promovendo uma leve emborcadura das 3 linhas do canal de Keltner em direção à nuvem aqui no diário. Segue acumulando muito bem. No semanal, o nosso candle comprador segue firme e forte, engolfado pelo grande candle da semana retrasada. E é bem provável que isso aqui vá redundar no estresse da MM200 no semanal, que subiu para 24.122. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.